sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai fazer a tour no meu apartamento, mas antes de eu fazer a tour, eu queria falar um pouquinho sobre o apartamento em si. Acho que tem algumas coisas que eu gostaria de falar, mas vai ter a tour ainda, calma, ainda nesse vídeo, a qualquer momento. Nunca foi uma realidade pra mim ter um apartamento. Eu nunca sequer sonhei com essa possibilidade. Era muito longe da minha realidade, assim, era uma coisa que eu não fazia, sabe? Eu não imaginava que eu fosse um dia conseguir comprar meu próprio apartamento. Então, não era nem, sabe, na minha cabeça não era nenhuma possibilidade. E aí, quando eu comecei a trabalhar nos últimos anos, né? Trabalhar com podcast, com os meus projetos, e muitas coisas começaram a acontecer. E eu fui percebendo que, né, em algum momento que eu poderia financiar um apartamento. E aí foi, assim, um processo que durou mais de um ano, que eu ficava pesquisando, que eu olhava vários lugares, que eu ficava fazendo cálculos gigantescos na minha cabeça, até que finalmente eu encontrei o apartamento que eu tô aqui agora, que foi em outubro do ano passado. Na verdade foi em setembro, acho, junho, julho, agosto, sei lá, foi tipo faz um tempinho no ano passado, né? E aí eu fiquei obcecada com esse apartamento e eu fiquei muito apaixonada desde o início, tava muito feliz com esse processo, fiz as contas, fiz 1000 cálculos e ao mesmo tempo tinha muita coisa acontecendo na época. Tava rolando o teatro do Caso Bizarro no Teatro Gazeta, lembra? Que foram 4 horas, eu levei vários convidados. E aí depois eu fui viajar para Curitiba, aí teve CCXP, aí o meu tio foi parar na UTI, e aí eu ia visitar ele, teve uns dias que eu dormi com ele, e eu comecei a ficar muito doente, e eu fiquei rouca durante 3 semanas, a gente nem conseguiu gravar uns episódios do Modos, então a gente acabou interrompendo o ano antes. O Caso Bizarro também, eu diminuí os episódios. Tudo isso aconteceu no final do meu ano. Eu tava muito, muito doente. E eu tava vivendo, tipo assim, talvez uma das fases mais felizes da minha vida, que é, né, ter comprado um apartamento, que era uma coisa que nem, como eu falei, nem era o meu sonho, porque eu não achava que era possível realizar. E hoje, quando eu olho pra essa época que eu vivi no ano passado, eu consigo entender por que o meu cérebro tava tão confuso, assim, por que os meus sentimentos estavam tão, sabe, complexos, porque tinha muita coisa acontecendo, algumas coisas de saúde, algumas coisas tristes e tal, e muita coisa pra pensar, muita coisa pra definir, e eu meio que desassociei, essa é a verdade. Eu desassociei. A gente romantiza muito as coisas que acontecem na nossa vida, que pra mim, quando eu fosse comprar um apartamento um dia, tudo estaria perfeito. Não estaria ninguém na UTI, eu não ficaria doente, eu não estaria trabalhando que nem uma maluca, eu não teria, sabe? Enfim, o mundo ia parar pra que eu pudesse vivenciar aquele momento e ia ser feliz, entendeu? Ia ser feliz, ia sair, ia comemorar e acabou. E, obviamente, né, o problema é que eu romantizo muitas coisas. Eu romantizo muito a vida e eu me frustro muito com as coisas. Porque, como vocês, né, como eu acabei de contar aqui, não foi exatamente assim. Então, sim, eu tava vivendo um momento muito legal, uma coisa muito especial pra mim, mas eu tinha muita coisa acontecendo e eu não consegui compreender, sabe? Eu não consegui entender o que estava acontecendo. Por um lado, eu registro tudo da minha vida. E isso, assim, gente, eu tenho... Desde que eu tive uma câmera pela primeira vez, eu sempre registro tudo da minha vida. Então, eu sempre falei que eu já era youtuber antes de ser youtuber, mas porque eu sempre gostei de tirar foto, de registrar, de mostrar. Então, assim, eu tenho vídeos diários da obra que eu fiz aqui no apartamento. Eu vinha visitar o apartamento todos os dias, porque eu fiz uma obra aqui, porque acontece. Ai, gente, eu falei que eu ia ser sucinta, eu nem comecei a contar essa história, mas vamos lá. Eu comprei esse apartamento e aí uma coisa que eu queria muito era instalar o ar-condicionado. E esse apartamento que eu comprei é um prédio muito antigo, é um apartamento muito antigo, então tudo foi uma grande surpresa, né? E eu queria muito instalar o ar-condicionado e tal, isso era a minha prioridade, era a coisa que eu mais queria enquanto isso eu tava vivendo no outro apartamento de aluguel, e eu tava lá, não, vou ficar aqui até, né, isso ser resolvido.
Então eu corri, assim, a ex-proprietária me deu a chave antes para eu conseguir fazer obra, corri para conseguir tudo. E eu também não contratei um arquiteto, porque eu falei assim, não, já tô gastando um dinheiro e eu vou fazer tudo por minha conta e tudo vai dar certo. E vocês vão perceber ao longo desse vídeo que não é bem assim. Mas enfim, resumindo, eu queria, antes de me mudar, eu queria fazer essa obra do ar-condicionado. E aí, no meio do caminho, eu quis quebrar a cozinha. E aí, essa obra do ar-condicionado, tinha lá a sua complexidade, porque eu queria colocar ar em todos os cômodos, então eu queria colocar na sala e nos 3 quartos que eu tenho, que hoje, né, é o escritório, o quarto de visita e o meu. E o meu prédio não dá pra colocar a condensadora pra fora, como geralmente rola nos prédios. Aqui no meu prédio, a condensadora fica dentro do apartamento. Então, tinha aí alguns desafios, algumas coisas, e muitas outras, porque, na verdade, E eu também não ia abrir nenhuma parede, né? Tipo assim, não era nenhuma quebra-quebra, era uma reforma simples pra colocar o ar-condicionado. Só que aí, ao longo do caminho, tudo que a gente abria aqui do apartamento era uma surpresa. Então, a fiação tava podre, a tubulação tava podre, tudo tava podre. E aí, antes de começar essa obra e tal, eu cheguei à conclusão de que eu queria, sim, quebrar a cozinha. Porque a cozinha, ela era horrorosa, eu não gostava. Ela tava super velha e ela era minúscula, assim. Eu vou pôr umas fotos aí pra vocês entenderem melhor. E eu queria quebrar a cozinha. E aí, eu falei, vou fazer tudo de uma vez, né? E aí, não é que quebrou, a gente não teve que quebrar a parede nem nada, mas destruiu toda a cozinha. E além dessa instalação do ar-condicionado. Então, tudo isso demorou 2 semanas. Aí eu fui colocando algumas outras coisas aí no caminho, que eu refiz todo o quadro de luz, porque ele tava podre. Eu também tive que refazer o aquecedor, né? Não sei como fala isso, aquecedor central, sei lá. Mas aquele negócio normal, assim. Então eu refiz também. Então foram várias coisinhas aí que rolaram, mas tudo isso durou 2 semanas e aconteceu em dezembro. E, gente, tudo deu certo. Absolutamente tudo deu certo. E aí, no dia 27 de dezembro, eu me mudei pro apartamento. Então, foram muitas coisas até então que eu já tinha feito pra estar nesse apartamento. E eu mudei muitas coisas, eu deixei pra resolver depois. Então, no apartamento antigo, era um armário dentro do apartamento, né? Eu também não tinha armário. Então, quando eu me mudei pra cá, vocês vão ver que eu também não tinha armário, então eu mandei fazer. Que mais? A cozinha, eu comprei ela toda. E basicamente foi isso. O que eu tinha, eu trouxe. O que eu não tinha, eu peguei móveis antigos que estavam em depósito da minha família, ou que a minha mãe tava lá pra meio que, sabe, ficar mais ou menos do jeito que tá. Porque eu já tava ali, né, já tinha todo o meu dinheiro que eu tinha guardado, ele era o suficiente pra eu pagar tanto as prestações, né, do financiamento e tudo mais, a entrada do apartamento, todos os impostos, tudo que a gente tem que pagar antes. E eu também precisava pagar o empreiteiro, né, a obra em si, todas as coisas. Então, era o dinheiro que eu tinha pra isso. Então, eu não quis contratar arquiteto, como eu falei, achei que ia ser muito caro, que ia ser muito complexo. E também não quis mexer em mais nada do apartamento, fazer nenhuma reforma, porque eu não ia ter condições também financeiras de fazer isso, também não sabia o que eu ia querer fazer. Falei, bom, vou comprar um apartamento, vou me mudar pra ele, e aí, sim, eu vou entender, né, o que eu quero fazer. Bom, de tudo isso, vocês vão ver que hoje o meu escritório, ele virou praticamente um depósito, porque eu não sabia muito o que eu queria fazer, mas aí, recentemente, 1 mês atrás, eu entrei em contato com uma arquiteta e a gente começou a desenvolver o projeto do meu escritório dos 2 banheiros. Os 2 banheiros aqui no apartamento, vocês também vão entender aí ao longo do tour, eu não gosto. Desde o início eu odeio eles. Eu cheguei a pensar em quebrar, mas eu acabei desistindo, porque eu achei que ia ser uma grana a mais. Eu não tinha mais condições de ficar decidindo as coisas, então eu acabei deixando para o futuro, né? Agora, 1 ano depois, eu decidi que eu vou reformar os 2 banheiros e fazer a marcenaria do escritório. Então,
nesse momento que eu tô falando com vocês, eu estou indo aprovar o projeto 3D com a arquiteta. Eu acho que a gente já começa esse ano, e também vai ser uma reforma rápida. Porque, na verdade, a marcenaria, né, talvez demore mais e tal, mas a reforma dos banheiros aparentemente vai ser ok. Então, não sei exatamente ainda como vai ser, eu conto melhor, posso trazer aqui. Mas, enfim, eu queria explicar para vocês o contexto geral das coisas, como é o apartamento, e também que eu senti que eu demorei muito para entender que eu tinha comprado um apartamento, que ele era meu. Hoje, todas as vezes que eu entro nele, eu fico muito feliz. Eu adoro ficar na minha sala. Eu tenho muito carinho pelo meu apartamento, assim. Eu sou apaixonada por ele. Eu tô muito feliz, de verdade, assim. E quando eu olho pra trás, pra esse 1 ano atrás, por mais que tenha sido uma época muito conturbada, muito maluca, cheia de coisas acontecendo, eu fui percebendo que eu visitava o meu apartamento todos os dias. Então, todos os dias, mesmo quando a obra não fazia nada, assim, eu chegava em casa à noite e às vezes de madrugada eu vinha pra cá, eu estacionava o carro, eu subia e eu entrava nesse apartamento só pra ver como ele tava, porque eu tinha saudade já dele, não sei explicar. Eu tenho uma paixão por esse apartamento que, nossa, cada pedacinho dele, assim, é com muito carinho. Eu gosto muito de pensar nele e tem muita coisa pra ser feita, mas eu não tenho nenhuma pressa, porque ele é meu, então eu posso fazer aos poucos, quando, né, rolar dinheiro também, e quando tiver possibilidades, porque eu acho que é um processo muito cansativo e eu troco muito de ideia, sabe? Então acho que eu sou a maior inimiga dos arquitetos e eu achei que era melhor viver primeiro esse apartamento, entrar aqui, ver o que eu quero fazer e aí tomando as decisões aos poucos. Então eu não consigo me imaginar chegando num lugar e fazendo uma reforma inteira antes de entrar no apartamento, porque eu acho que eu preciso viver o apartamento, sabe? Então hoje eu vivi o apartamento, né? Os banheiros, eles não têm armários embaixo, eles não têm espelho. E pra eu poder escovar os dentes, tipo assim, eu não vejo, né? Eu vou pro espelho do meu quarto e tal. Isso é uma coisa que me irrita, me incomoda, obviamente. Mas que eu falei, não, quando eu resolver, eu vou resolver. Então eu vivi aí esse 1 ano, deixando as coisas acontecerem e entendendo como eu me senti em cada um dos lugares. O meu quartinho, assim que chegou a minha penteadeira, nossa, tudo mudou pra mim. O meu quarto, principalmente, era a penteadeira e o closet. Então, o closet chegou no final de janeiro e a penteadeira chegou em agosto, porque eu só comprei em julho e tal. Fui fazendo as coisas devagarinho nesse apartamento e ele tá em constante mudança, em constante obras. Eu vou colocar aqui umas coisas pra vocês que, além de tudo que eu tava rolando no ano passado, né, essa grande loucura, como eu falei, família na UTI e tudo mais, eu fiquei super doente, eu fui parar no pronto-socorro 2 vezes, eu realmente fiquei muito mal. Teve 2 momentos muito engraçados, que foi quando eu falei que instalaram câmeras no meu apartamento, quando eu achei que tinham instalado câmeras no meu apartamento, e eu contei essa história pra vocês em podcast, em vários lugares, nos stories, mas caso você nunca tenha ouvido essa história, eu vou contar aqui de novo. E eu me mudei de apartamento. E eu fiz uma mini obrinha, uma mini obrinha pequenininha. Nem que eu tava fazendo isso, eu tava nesse rolê de mudança e tudo mais, eu tava falando com muitos números no WhatsApp desconhecidos. Ai, gente, eu lembrava que tinha uma coisa pra falar. E aí eu tinha muitos números desconhecidos no WhatsApp, que, tipo, falando comigo, tipo, serviço e tal. E aí eu recebi a seguinte mensagem. Olá. Instalamos câmeras e sensores em pontos estratégicos do seu imóvel e acionamos a polícia em caso de invasão. E aí a mensagem, ela continua, porque significa que a pessoa tá vendendo o serviço. Tá tentando vender o serviço dela. Só que eu estava entrando no carro e de repente recebi uma mensagem de um número estranho dizendo: instalamos câmeras na sua residência em pontos estratégicos. Eu enlouqueci e falei assim, e respondi assim: o quê? Vocês instalaram câmeras na minha casa? Aonde? Eu enlouqueci. E o moço respondeu assim: não, senhora, eu estou oferecendo meu serviço. O cara deve ter pensado que eu Essa doida. Não, gente, eu não sei, ele respondeu por educação. O cara, ele falou, Ele respirou fundo.
Gente, Não, eles falaram assim, cara, por que eu fui escolher essa profissão? Meu Deus, que pessoa. Sabe o que seria mais legal se ele bloqueasse? E ela ia ficar. E ela ia ficar assim, meu Deus, onde tá a câmera? Aí ela entra no apartamento e fica olhando cada chega na buraco. casa dela lá com um machado Deus. na casa, assim, nas paredes. Por 10 segundos, eu entrei em pânico. Eu fiquei assim, como assim instalaram câmeras no apartamento? E eu achei um vídeo que eu preciso colocar. Então, segue outro vídeo aí. Gente, eu preciso contar o que aconteceu. Minha mãe está aqui pra dizer que é verdade, né, mãe? Quantos anos a menina tinha? Uns 3, Três, menos 4. de 4 anos. Menos de 4 anos, com certeza. Uma menininha vestida de sininho, né, do Peter Pan, super bonitinha. Chegou perto, assim, da mesa, a gente tava terminando de almoçar. E ela ficou olhando, assim, pra gente. Eu falei, oi, tudo bem? Porque normalmente criança fica olhando meu cabelo, né, essas coisas. Aí minha mãe perguntou assim, você gostou do cabelo dela? Aí ela falou assim, parece uma puta. Aí eu, o quê? Eu falei, ai, não ouvi direito, né? Aí ela, parece uma puta. Uma puta. E começou a repetir, uma puta. E começou a ficar brava, uma puta, parece uma puta. Aí eu falei, tá bom, obrigada, viu? Tipo e ela ficou injuriada. E ela ficou injuriada, começou a me chamar de puta. E, gente, eu achei que tinham instalado câmeras no meu apartamento. Eu fui chamada de puta por uma criança. Eu fiquei doente. Uma pessoa da minha família foi pra UTI. Eu estava trabalhando que nem uma maluca. Eu não consegui... começou a rolar obra, algumas coisas deram errado. E eu não consegui absorver a quantidade de emoções, de coisas que estavam acontecendo no momento. E eu demorei, assim... acho que um mês pra eu conseguir entender, meu Deus, eu tenho um apartamento e ficar feliz de verdade. E aí, em janeiro, eu viajei, eu fui pra praia e todo dia eu postava foto feliz no Simples. E aí a gente ficou zoando com isso e tal. Foi ali, na praia, olhando pro mar, que eu percebi que eu tinha comprado um apartamento. E eu falei, meu Deus, que legal! Eu já tava me curando da minha... tive pneumonia, né, muito forte ali. E já tava mais tranquila, já tinha me mudado, tinha acabado de me mudar, fazia uma semana. Eu quase não fui pra praia, porque eu tava meio doente ainda, tava super exausta fisicamente, mas minha prima insistiu, e que bom que ela insistiu, porque, nossa, eu só relaxei, foram dias maravilhosos. E onde eu finalmente pude ser feliz no Simples. Mas é isso, agora sem delongas, deixa eu mostrar pra vocês a minha tour no apartamento e bom vídeo. Esta a minha visão. Deixa eu colocar no 0,5 para mostrar para vocês com um pouquinho mais de fundo. Então, quando eu chego aqui, geralmente isso não é para ficar na minha sala, né? Só que eu tenho gravado muitas coisas aqui na sala, então eu tô deixando já direto eles assim no cantinho. Ali estão os meus nenéns. Aqui tem o Lego da cabine, né, de telefone de Londres, a Mac que me deu de presente. Aí eu montei e deixei aí. E tem várias ceramiquinhas que eu gosto. Essa aqui eu que fiz. Essa aqui também eu que fiz. Ó, ela é bem tortinha. Aqui no cantinho fica tipo essa arvorezinha, assim. E aqui agora a gente vai para nossa estante. Eu não vou me estender na estante, porque eu vou fazer um vídeo somente da minha estante. Mas, de uma forma geral, tem muita coisa na minha estante. Tem os nossos... tem as ceramiquinhas que eu fiz. Todas essas que são mais feias. Várias bonequinhas que me deram no primeiro Caso Bizarro aqui em São Paulo, no teatro. Tem as outras bonequinhas que eu ganhei. Mais livros. Aqui ficam mais os de True Crime. Quase todos têm episódios no Modus Operandi. Vou deixar aqui pra vocês. Tem as velhinhas, mais Lego. Minha máquina de escrever. Aqui uma coleção de algumas máquinas que eu tenho. E o meu Furby. Minha Furbyzinha, que é linda. Ai, meu Deus, ela começa a mexer do nada. Olha que louca. Só que a Carol trouxe do Ceará quando ela foi viajar. Sempre que a Carol viaja, ela traz algum mimo pra mim. É muito bonitinho. Esqueci até de mostrar esse aqui. Mas ela foi pra Itália agora, né? Pra Cannes. E ela trouxe... esses, tipo sabonetinho, né, cheirinho assim. Só que eu não consigo colocar no armário porque eu sou viciada em cheirar, gente. Temos aqui umas baguncinhas. Gente, essas caixas
de acrílico. Eu achei elas simplesmente maravilhosas. Comprei, elas chegaram e eu ainda não consegui decidir tudo que eu quero fazer com elas. Estão aqui alguns Jibbitz de Crocs que eles me mandaram. Aliás, eles mandaram muitos Jibbitz. Aí tem essa mesinha, um sofá básico, mais uma mesinha. Temos aqui um lustre. E aqui em cima são quadros de terror, né? Quadros de filme de terror. São alguns dos meus filmes favoritos da vida. São todos feitos por um mesmo ilustrador, o Thiago. Tem vários quadros dele na casa dele, então ele já tinha me apresentado esse cara. E eu fiquei fascinada. É um brasileiro que ele faz pôsteres alternativos de várias coisas legais. Temos aqui minha poltrona, gente, é uma poltrona elétrica. Eu vou ver se eu acho um videozinho, porque muita gente vem aqui e usa e tal. Então ela não só desce totalmente para trás, como ela vai para cima também, essa parte. Então você fica quase de ponta cabeça, é um grande surto. E ela é extremamente confortável, então eu tô sempre aqui usando. Então temos aqui o Fofão, o Monstrinho, o Chuck, o meu Kindle, mais um ETzinho. Aqui as árvores de Labubu, tá? Que eu ainda não consegui organizar. Pra quem não sabe, né, eu fiz um teatro esse ano e eu fiz uma roupa de Labubu, então eu precisava de muitos Labubus. E aí hoje eles não têm muito serventia, né? Eu deixo um na bolsa e tal. Tem aqui o Nintendo Switch, minha televisão, que é enorme, que eu amo. Estamos aqui. Aí quando você abre a porta, você vê o corredor até o final, ali é o meu closet, que é o quarto. E aí temos a cozinha, que ela não tem porta. Vou acender a luz e mostrar pra vocês. A cozinha também é totalmente nova, ó. Todos esses móveis aqui, eles são novos. Eu vou colocar uma foto de como a cozinha era antes. Então a cozinha, ela era mais ou menos desse móvel aqui até esse móvel aqui. Todos esses móveis aqui, eles não são planejados. Eu comprei módulos. Então, por exemplo, todos eles foram comprados no Madeira. Então o que eu fiz? Eu medi essa parede aqui e eu medi essa parede aqui. E aí eu eu fui lá na loja, né, da Madeira e Madeira, na loja física, e aí eu passei, olha, eu tenho 2 metros dessa parede, 1,5 metro dessa, alguma coisa assim, e aí eu fui comprando os módulos e montando do jeito que eu queria. Aqui os azulejos já colocados, lindo, 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 tô começando a fechar aqui, né, mas será que ele já conseguiu, acho que ele não conseguiu ainda puxar água quente, né? Não sei, ainda precisamos entender. Aí vai vir a nova cozinha colocada aqui. Aí o cooktop vai ficar aqui, ele já puxou, né? E aqui fica a torneira, ele vai fazer um furo, mas vai ser só na mesa no balcãozinho da cozinha. Então tem que esperar o balcão chegar e ser montado. Aqui um pouco da bagunça. E as caixinhas aqui do ar-condicionado já estão quase todas pintadas. Algumas coisas funcionaram muito bem, outras coisas não tanto assim. E eu vou explicar pra vocês tudinho. Mas basicamente é isso. Então tem essa geladeira, tem essa outra saída aqui pra porta da cozinha, mas que eu não uso. E aqui no final, você vê que é bem grande assim, ó. Tem acho que 10 ou 11 janelas, porque é bem fundo aqui, é minha área de serviço, tem um banheirinho no final, tem essa, né, parte do cano aqui, a minha máquina, e tem também umas roupinhas penduradas e ali fica a condensadora do ar-condicionado, porque a minha condensadora tem que ficar dentro da minha casa, que esse prédio é muito velho. Então, a condensadora fica aqui. Vou até mostrar porque é meio engraçado. Ó, você tá vendo? Tem que passar aqui, você meio que tem... Vim fazer um vídeo de dia, ó, pra mostrar a distância da parede com a condensadora aqui. Ai, ai. Não é muito bonito não, mas... E quais que foram alguns erros que eu cometi? Primeiro, né, tudo que eu comprei foram os armários. E aí, por exemplo, essa cuba, eu comprei ela por conta, assim, por fora, sabe? E aí eu comprei essa cuba, beleza, eu medi, porque eu queria uma cuba de pia maior. Só que, qual que é o problema, né? Quando eu, sei lá, comprei a pia do tamanho que eu queria essa cuba maiorzona,
Eu não fiz nenhum cálculo, né, gente? Eu fiz, tipo assim, eu basicamente falei, eu quero uma cuba desse tamanho e acabou. Só que na hora de instalar aqui esse armário... Dona Marina, infelizmente você vai perder a gaveta mesmo. Ó, tanto que falta. Falta 2 dedos ainda. Não deu. Posso instalar a pia ou você quer ver outra forma? Acho que agora não compensa mais parar, né? Ó, vai perder essa gaveta. Aí essa tampa aqui dela vai ficar só de fachada. Ou você vai utilizar só essas outras. Por conta dessa cuba ser aqui, essa primeira gaveta, ela inviabilizou. Eu não consigo utilizá-la. Porque, ó, tá vendo? Tem essa parte aqui. Então, eu teve que entrar ali, fazer um buraco. E aí, eu não tenho essa primeira gaveta. Mas tudo bem, eu tenho as outras, olha só. Era um apartamento muito antigo, então eu troquei tudo isso aqui. Isso aqui é tudo novinho, tá? Então, o interfone é novinho. Tive que trocar tudo isso. E aí, as paredes, elas estão todas cagadas com alguma coisinha. Então, a minha vontade de um dia arrumar isso aqui. Além de arrumar esse piso. Gente, esse piso, eu até acho ele bonito hoje em dia. Mas, o que aconteceu? Como eu quebrei a cozinha ali... Ó, mas no fim, esses azulejos, ó. Vem cá. É pouquinho, ó. A gente comprou 20 azulejos, mas tá tranquilo. Eu tive que comprar esse piso. E, gente, vocês não estão entendendo, mas assim, esse piso, ele é velho. E ele é muito diferente, porque além de tudo, ele tem esse quadradinho aqui que tem que fazer sentido. Então, você vê que você tem que comprar um que tem um pedaço do quadradinho, ter essa parte aqui mais clarinha, essa parte aqui mais, sabe... coisadinha, e aí eu fui num lugar que se chama Cemitério do Azulejo, alguma coisa assim, e aí minha mãe conseguiu comprar os últimos 10, 15 azulejos, sei lá, que a gente teve que repor aqui embaixo, né, porque como quebrou, então ficou sem. E aí, um dia eu quero, né, trocar esse azulejo por alguma outra coisa, por um outro tipo de piso, e trocar o revestimento também da parede, porque tá feio, né, então... Quero colocar uma coisa bonitinha, mas vai ficar aí pro futuro. A pia eu paguei R$30. Ela parece aquelas chiquezonas e tal, mas ela foi muito baratinha. E não é muito prática, vou ser bem sincera, assim, porque a minha cuba ela não é tão grande. Eu achei que eu tava comprando uma cuba gigante. Eu olhei pra essa cuba e falei, meu Deus, arrasei, ela é grande e tal. E não é, gente. Aliás, eu fui descobrir muitas coisas sobre cuba, tá? Não é coisa tão simples assim. Enfim, temos aqui minha coisinha de água, temos aqui minha air fryer, que eu não gosto dessa air fryer, mas tudo bem, é o que temos hoje. Eu comprei uma cafeteira para os meus amigos, eu não tomo café, não gosto de café, odeio café, tá? Odeio café. Mas eu comprei uma cafeteira para quando os meus amigos vêm para cá. Tem isso aqui para eu fazer chazinho e esse aqui da SodaStream eu faço minha água com gás. Aqui é o meu cooktop que eu comprei e teve que instalar também. Tem uns copos belíssimos, aqueles copos ali atrás mais breguinhas. Aquelas panelas coloridas, gente, são o meu sonho. É para colocar tipo uns condimentos, umas coisinhas fofas e eu nunca pus nada. Temos aqui minha geladeira com alguns avizinhos. Algumas coisas completamente inúteis. É isso. Tá, então, saindo da minha cozinha, temos aqui o corredor. Vamos para o meu escritório. O meu escritório, como vocês podem ver, ele virou uma espécie de depósito de coisas. Tudo que eu tenho de recebido, eu vou colocando aqui para organizar. Tem aqui minha mesa computadora. Temos aqui mais coisinhas que eu ganhei ou que eu não sei ainda o que fazer ou que eu ainda não mostrei. Temos mais alguns spots de luz. Tem tudo improvisado, tá, nele. Tudo é absolutamente improvisado. Aí tá aqui, ó, em cima pra poder gravar podcast. Só que hoje tudo eu gravo no estúdio, então também não faz diferença. E resumindo a história o meu escritório hoje virou um depósito. E aí por isso que eu fiz
Tô fazendo um projeto de marcenaria nele. E tudo isso vai embora. Então, essa mesa vai embora. Esse aqui vai embora que minha mãe me emprestou. Isso aqui eu trouxe dos outros apartamentos. Quem me segue há muitos anos vai lembrar que eu tenho esse armário. Esse armário foi o primeiro objeto que eu comprei na vida, assim. O primeiro móvel que eu comprei na vida. Eu comprei no Tok e eu gastei R$1.000. Eu nunca me esqueço disso, porque eu paguei em 12 vezes. E esse móvel eu comprei em 2018. Então, ele tem me acompanhado em todas as mudanças. Gente, essa aqui é a minha sala. Eu tô pensando em pegar... Hoje eu não gosto mais dele, eu não quero mais ele. Só que, por enquanto, ele, né, cabe muita coisa, então funciona muito, assim. Em breve, o meu escritório vem aí, tá? Ele vai ser tudo. E aí aqui, eu esqueci de mostrar, mas a gente tem mais 2 quadros que não couberam na sala, que é o Suspiria, que do Dario Argento, que eu amo, e Substância, que de todos os filmes que eu mostrei, é o mais recente, o resto são todos filmes mais antiguinhos, né? Esse cômodo aqui, galera, é o meu quarto de hóspede. Não é ideal, assim, tem muita bagunça ainda, e nenhum hóspede dorme aqui. Eu comprei isso aqui, gente, que é absolutamente horrível. Você abre e tal, mas ele é muito levinho, ninguém gosta. O povo dorme no meu sofá, na sala, que é muito gostoso. Eu comprei esse armário também pra conseguir colocar todas as minhas coisas, mas eu comprei recentemente, né, esse armário. Mas também, no futuro, eu quero vender ele e realmente fazer uma marcenaria por aqui. Temos muitas coisas aqui de toalhas, minhas bolsinhas, ali é minha coleção de Crocs. E temos aqui... gente, é um monte de nada, assim. Você vê que é um quarto meio X, assim, então eu ainda quero arrumar ele, cuidar dele, mas um passo de cada vez. Vamos para o banheiro, gente? Os banheiros são a parte que eu mais odeio da casa. Eu odeio tudo nele, eu odeio a cor, a pedra, eu odeio esse chão. Temos aqui o tapete do Edward. Aqui é o box, galera, e simplesmente acharam de bom tom fazer essa abertura para acender e apagar a luz dentro do box. E eu acho isso uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Tem o tampo que eu comprei, que não é nem da mesma cor que o negócio aqui embaixo. Eu realmente odeio esse banheiro. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu odeio esse banheiro. Eu estou no momento fazendo o projeto dos banheiros, então eu vou quebrar eles todos, tanto esse quanto o da suíte, que eu gosto mais. E ele não vai ser nada do que ele é hoje. Mas o que ele é hoje é esse amontoado de coisas horrorosas que não combinam e que eu nem utilizo mesmo no dia a dia. E aí eu vou deixar ele bem bonitinho. Vamos agora pro meu quarto e eu vou mostrar pra vocês o surto que é o meu quarto. Essa é minha cama. Aqui tá a minha... Gente do céu. Bom, é isso, né? Vida real. Então aqui esse é o meu quarto, eu já vou chegar nele aqui. Esse é o meu closet e aqui é a suíte. Esse banheirinho até que eu gosto, acho ele melhorzinho. Gosto do tamanho da cuba, mas eu gosto de ter armário embaixo, né, que deixa tudo bagunçado. Eu tenho muita coisa que eu coloco produtinhos em cima. E aqui, ó, quando eu quero olhar o meu... dentro do meu chuveiro, do box, eu preciso fechar a porta e aí eu abro aqui e entro. Então o box até que é grande, é um espaço grande, ó. Esse chuveiro que eu comprei, ele é gigante, mas ele dá conta, é super confortável. E eu quero também trocar tudo ele, porque eu não gosto de nada aqui do meu banheiro, não gosto de nada, não tem espelho, não tem armário. Essa penteadeira, ela foi uma das coisas mais recentes que eu comprei no apartamento. Acho que ela chegou em agosto. Então, até então, as coisas ficaram no meu acrílico, né? Que eu gosto muito. Aqui é um sutiã. E aqui ficam as minhas coisas de maquiagem. Tá um pouco exagerado, mas eu tenho ido em muito evento, feito muita coisa. Então, eu gosto de ter uma visibilidade melhor. Essa aqui é a minha caminha, tá bom? Temos aqui também essa parede pintada. E o que é o meu quarto, né? O meu quarto é o seguinte, já era uma suíte quando eu comprei, só que essa parte aqui, ó, todo esse quadrado aqui, ele na verdade era um quarto que ficava lá na área de serviço.
né? O que eles chamavam antigamente de quarto de empregada, que é um nome horrível. Então, este quarto ficava lá. E aí, quando eu vim visitar esse apartamento, eu vi que eles pegaram esse quarto na reforma e trouxeram para aqui, para o quarto, como se fosse um closet, alguma coisa assim. Então, eu acho o meu quarto muito grande, porque ele tem todas as coisas, né? Minha penteadeira. Vou deixar ele aqui assim. Tem minha penteadeira, que depois eu faço o vídeo da penteadeira certinho, mais organizada. Tem a minha cama, tem as minhas coisinhas e tudo mais, meu espelho. E ainda tem o meu closet, que eu gosto horrores. Também não foi planejado, tá? Eu comprei os módulos e fui encaixando, por assim dizer. Então, eles estão bem bagunçadinhos aqui, ó, que eu não arrumei ainda a questão dos objetos. Ele é todo espelhadinho, mas ele é mais arrumadinho, assim. Não é tão bagunçado também. Ali estão os meus sapatinhos, aqui ficam as calças... Ah, não, são as meias. Eu gosto bastante de ter essa organização, assim. Nem sempre eu consigo, né, deixar. E aqui em cima são os casacos peluditos. Aí aqui, ó, é enorme, que abre. Então, tem as minhas botas, aqui mais roupa. Este móvel, ele era do mesmo tamanho que todos os outros móveis, né? Só que, quando eu comprei esses móveis aqui para fazer o closet, foi a mesma época que eu estava contratando o ar-condicionado. E antigamente, o ar-condicionado, ele entra aqui no banheiro. Só que aí, durante a obra, eles acharam que ficava melhor trazer o ar-condicionado para cá. Então, essa parte aqui, ó, tudo isso aqui é a tubulação do ar-condicionado. E aí, o que aconteceu? Esse móvel aqui não cabia mais, né? Porque ele precisava ir até ali. E aí, o pessoal da loja que eu comprei, eles vieram aqui e cortaram. Então, eles cortaram um pedaço e é por isso que tá naquele outro quarto as portas. Porque daí eu gostei, tá? De fazer assim. Porque a minha mãe falou, pede pra algum marceneiro cortar a porta pra você, deixar a porta... Mas eu gostei dele abertinho, sabe? Uma parte dentro do closet abertinha. Gente, é isso. Essa é a minha casinha. Acho que eu mostrei tudo. É um corredor compridão. Esqueci de contar. Mas esse piso aqui foi trocado. Nosso piso que tava antes, ele era horrível. E ele também escorregava. Então eu tive que trocar esse piso. E como ele era igual ao da sala, foi bem carinho. Porque eu troquei toda a sala e ainda troquei o corredor. A gente tá acabando. E como eu disse, eu tô agora fiz um projeto com uma arquiteta, tanto para a marcenaria do meu escritório quanto pros banheiros, né? Então, em breve, vem essas reformas aí. E, de repente, quem sabe, eu divido aqui com vocês. E fiquem à vontade para dar dicas e sugestões. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.